Olá, alunos e professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos ver qual será o nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento será funções, representações numérica, algébrica e gráfica, com detalhamento funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, então agora nós vamos para a nossa aula. Muito bem, então função afim nós já vimos na aula passada que ela também é conhecida como uma função polinomial do primeiro grau e a função vai ser uma correspondência entre as variáveis de uma equação. Então nós temos aí na função afim a estrutura dela. Você está vendo aí que a estrutura de uma função afim será f de x igual a ax mais b. Sempre terá essa estrutura onde o a e o b vão ser números reais. E o a, esse azinho aí que está do lado do x, sempre tem que ser diferente de zero. Também nós temos aí a raiz de uma função afim, né? O que será a raiz dessa função? A raiz será um número, né, o ponto que corta aí o eixo do x no nosso gráfico, né? Ou seja, é o valor de x quando y é igual a zero. Aí a gente também tem na função afim o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? Nós temos aí na função afim, f de x é igual a ax mais b. O coeficiente angular é o valor do a, né? Esse valor que vai acompanhar essa incógnita, que pode ser x, pode ser qualquer incógnita, mas nessa estrutura é o a que acompanha o x. E temos também coeficiente linear, que é o b, né? O termo que é independente, sempre vai ser um número que não vai estar ligado a nenhuma letra, tá bom? Passando aí nós temos o domínio de uma função. Quem é o domínio? O domínio vai ser os valores aí de x, né? E a gente também tem a imagem, né? São os valores de y. Quando a gente tem o gráfico, né, a gente tem aqui o x no eixo horizontal e o y no eixo vertical. Então, o domínio será aqui os valores de x e a imagem será os valores de y, tá bom? E a função afim, ela vai poder ser crescente ou decrescente, né? Aí estão os dois gráficos da função afim. Quando ela é crescente, ela tem essa reta aí crescendo, e é quando a é maior que zero. Então, todo a positivo, você já sabe que a função vai ser crescente. E quando o a for negativo, a gente sabe que o gráfico da função vai ser decrescente. Se você observar aí a reta, ela está literalmente decrescendo, tá bom? Então, essas são algumas definições aí que nós já vimos na aula passada, e agora a gente vai ver mais coisas aí sobre as funções. Tipos de função afim. Função constante, você está vendo aí o gráfico da função quando ela é constante. Significa que, para ter uma função constante, vejam aqui, olha só, que a reta, ela está literalmente constante. Ela não está crescendo e nem decrescendo. Ela está literalmente aí constante, sempre na mesma linha aí, né? No caso, nesse ponto B, que está marcado sobre esse eixo Y aqui. Então, a minha função, a gente viu que a estrutura da função afim é ax mais b, né? Então, o que acontece? Quando o meu a, esse aqui, ó, for igual a zero, eu vou ter 0 vezes x, que dá 0, ou seja, essa parte toda vai sair e só vai existir o próprio b, ou seja, somente um número. Então, quando eu tenho a minha função igual a um número, né, significa que essa função, se a gente for fazer o gráfico dela, ela vai ser sempre assim, ó, constante, tá bom? Seguindo, nós temos aí a escrita. Uma função afim é considerada constante quando o seu coeficiente angular, lembram que a gente viu que o coeficiente angular é a letra A, que fica do lado do x. Então, esse a é o coeficiente angular. Quando esse coeficiente for igual a zero, nós não vamos ter essa parte aqui da função, né? E sendo assim, a representação gráfica é uma reta horizontal, horizontal paralela ao eixo x. Como a gente está vendo aqui, olha só, essa reta aqui é o gráfico e está bem paralela a esse eixo x. Isso aqui é o que está dizendo aqui nessa parte, tá bom? Um outro tipo de função é a função linear. A função linear, a gente vai ver aqui, ó.
a estrutura da função afim é f de x igual a ax mais b. E aí, quando eu tenho agora o meu b sendo zero, então, quando esse b aqui for zero, quer dizer que eu não vou ter essa parte da função. Então, a minha função só vai ter a parte que tem o a, que é o coeficiente angular, multiplicando o x. Então, quando eu tenho uma função dessa forma aqui, o gráfico de uma função nesse formato sempre vai ser assim, ó, essa reta que vai passar nesse eixo aqui, ó, entre o encontro do x e do y. Justamente porque todo o y aqui, que é o b, é zero, né? Quando for zero, a gente não vai poder marcar nada aqui em cima desse eixo y, né? Então, o gráfico de uma função linear sempre vai ser essa reta e vai passar aqui nessa origem, né? Então, nós temos aqui uma função afim é considerada linear quando seu coeficiente angular, lembrando aí, né, coeficiente angular é a letra A, né? É diferente de zero e seu coeficiente linear, quem é o coeficiente linear? É o B, é igual a zero. Nesse caso, a sua representação gráfica é uma reta que passa pela origem. Lembrando que a origem é esse ponto de encontro entre o eixo x e o eixo y. Então, a reta vai passar aqui. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Opa, tem que passar aqui pelo centro, né? Contanto que vai passar aqui pelo centro, pela origem, né? E mais um tipo de função afim é a função identidade. Então, vejam que essa função identidade, ela está parecida com a linear, né? Ela está passando aqui pelo eixo. A diferença dela é que a gente tem o valor determinado de A. Ele sempre vai ser 1. Então, de novo, a gente tem a estrutura da função afim, ax mais b, e na função identidade, esse A, ele é 1. Né? Então, vai ser 1x mais b a função. Esse b aqui pode ser... vai ser igual a zero, né? A gente tem aqui A igual a 1 e B igual a zero. Então, sendo B igual a zero, a gente só vai restar para essa função f de x é igual a ax, sendo que esse A vai ser igual a 1, né? Então, f de x vai ser o próprio x. Ou seja, a gente vai ter aqui a nossa reta também passando pela origem nesse ponto aqui, né? 1, 0 e 0, 1. Então, a gente tem aqui uma função afim, é considerada identidade quando o coeficiente angular, que é o A, é igual a 1 e o coeficiente linear é igual a 0, ou seja, o coeficiente linear é a letrinha B, né? Sua representação gráfica é uma reta espelhada, que passa pela origem, pois a imagem é o próprio elemento do domínio. Tá bom? Então, esses aí são os tipos de, mais alguns tipos de funções, né? Viram aí, a função constante sempre vai ser constante ali, só vai ter o B. O A vai ser igual a zero, então não vai existir aquela parte de A vezes X, só vai existir o B. Então, ela vai ser sempre constante. Aí, você viu também a função linear, né? Que é o contrário, quando a gente só tem o A e o B é zero. Então, ela vai ali ser uma função que vai passar pela origem, né? E pode ser crescente, decrescente, contanto que passe pela origem. E agora a função identidade, como vocês viram, né? O A é igual a 1 e o B é igual a 0. Agora a gente vai praticar um pouco aí de funções. Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, nós temos aí, vamos praticar, né? Analise as leis de formação de algumas funções do primeiro grau. Então, aí a gente tem 3 funções polinomiais do primeiro grau. A gente vai analisar, né? E a gente vai verificar o que a questão está pedindo. Ele diz assim, ó, considerando o domínio e o contradomínio como conjunto dos números reais, ou seja, a função vai pegar elementos no domínio nos reais e vai levar no contradomínio também nos reais, né? Ou seja, vai valer qualquer valor aí dentro dos números reais para o domínio e para o contradomínio. Mas a pergunta, ela é a seguinte: pode ser considerada uma função constante. Então, será se A1 é constante, A2 ou A3, ou somente A1 e A2? Então, a gente vai analisar. Ele quer saber qual dessas 3 funções é uma função constante. Então, vamos relembrar.
Uma função constante é quando eu tenho aqui, olha só, a minha estrutura da função afim, e para ela ser constante, eu não tenho essa parte aqui. Ou seja, eu vou ter somente o b, somente um número que não vai estar junto de nenhuma letra, né? Então, se a gente observar, vamos começar de trás para frente, né? No número 3, aí eu tenho f de x é igual a menos 2x. Então, vejam que tem essa letra aí, já não pode ser A3, né? A2 diz f de x é igual a 3x menos 5. Vejam que a estrutura aqui está completa. Eu tenho o A sendo 3 e o B sendo 5, então não vai ser A2 também. Agora, observando a 1, eu tenho f de x igual a 1 sobre 2. Vejam que aqui é exatamente o B, né? Eu não tenho aqui a parte de x, do AX. Ou seja, a minha resposta aqui para constante é somente A1, né? Então, a gente vai ver aqui somente a função 1. A resposta vai ser a letra A. Bem facinho aí essa questão para vocês analisarem, agora que a gente já sabe o que é função constante, o que é função linear e o que é função identidade, né? Continuando aqui, a gente tem uma resolução formada aí para vocês, ó. Uma função afim é considerada constante quando o seu coeficiente angular, que é o A, é igual a zero, sendo assim a sua representação gráfica é uma reta horizontal paralela ao eixo x. Então, uma reta horizontal paralela aí ao eixo x. Essa aqui é a reta e aqui é o x. Então, o gráfico de uma função constante sempre vai ser assim, a gente viu lá no começo da aula. Então, conforme a definição, a única alternativa correta é a número 1. Então, essa questão aí sobre função constante, e agora a gente vai continuar vendo mais questões aí sobre função. A próxima questão me diz o seguinte: quanto à função linear, então agora a gente quer saber função linear, né? Lembrando o que é função linear, né? Quem é igual a zero? É o A ou o B, né? Vamos relembrar. Analise as afirmativas a seguir. O gráfico é sempre uma reta. 2. O coeficiente linear é igual a zero. 3. A reta que representa o gráfico da função linear não passa pela origem. Aí, continuando a questão, a gente tem assim, não pode ser considerada verdadeira. Então, ele quer o que é falso aí. O que é falso? A afirmativa 1 é falsa, a afirmativa 2 é falsa, a afirmativa 3 é falsa ou a afirmativa 1 e 2 são falsas? Então, vamos analisar. Ele quer saber qual é a alternativa que é falsa. Então, olha só, quanto à função linear, analisa as afirmativas a seguir. O gráfico é sempre uma reta. Então, vamos lembrar o que é uma função linear. A função linear, ela não vai ser a função constante, né? Então, é o contrário. A função linear não vai ter esse B. Ou seja, ele vai ter somente a parte de A multiplicado por x. E a gente já sabe que é uma reta. Mas o outro detalhe que a gente viu é que essa função ela vai passar aqui pela origem. Lembram que eu falei? Ela vai passar aqui pela origem. E aí, então, se a gente for analisar, o gráfico é sempre uma reta? É verdade, né? Verdade. Lembrem que a gente está procurando a afirmativa que é falsa, né? É bem importante a gente prestar atenção nisso. O 2. O coeficiente linear é igual a zero? Agora a gente tem que lembrar o que é coeficiente linear e o que é angular. Então, lembram, esse A, né, para ficar mais fácil para vocês podem memorizar assim, né? A de angular. Então, o A vai ser o angular e o B que vai ser o linear. Então, a afirmativa diz, o coeficiente linear é igual a zero. É verdade, né? Para eu ter uma função linear, o coeficiente linear tem que ser igual a zero. Então, aqui também é verdade. E a terceira afirmativa, a reta que representa o gráfico da função não passa pela origem. Olha só, será que não passa pela origem? A gente viu que passa pela origem, né? Justamente porque a gente não vai ter marcações aqui no eixo Y, porque o B é zero. Então, a afirmativa 3 é falsa e era a afirmativa falsa que a gente queria encontrar, né? Então, olha só, apenas a afirmativa 3 não pode ser considerada verdade, ou seja, é falsa.
Então, agora a gente já respondeu, né, a questão aqui e a gente vai, então, relembrar aí por quê, né? A função linear, como vocês estão vendo, passa pela origem, é uma reta e tem b igual a zero, né? E então, portanto, a única afirmativa que não pode ser considerada verdadeira é a terceira, que é a letra C, né? Aqui só está respondendo para vocês mais formalmente. Agora a gente vai ver outra aplicação envolvendo aí função, tá bom? Uma questão aí mais aplicada aí às questões do nosso dia a dia. Olha só o que fala. Carlos é dono de uma empresa e o salário de seus funcionários é dado por um valor fixo e uma taxa variável de acordo com o número de horas extras trabalhadas. Então, você deve saber que existem aí funcionários que trabalham, recebem um valor fixo e fora esse valor eles recebem por horas extras, né? Fiz hoje 3 horas extras, amanhã eu faço mais 5, depois eu não faço nenhuma e no final a gente calcula para ver quanto que o funcionário vai ganhar, né? Isso é bem comum aí nas empresas. Aí a questão nos diz, veja a função que representa o salário pago por Carlos, né, que é o dono da empresa. Então, essa função aqui é a função que representa o cálculo do salário para cada funcionário. Ou seja, a questão já deu para a gente qual é a função. Eu sei que deve ficar difícil para vocês quando a gente vê isso aqui, né? S de T, eu não sei por que eu coloco S, eu não sei por que eu coloco T, mas o que importa é a gente verificar essa parte do número. Olha só. Aqui o salário é de R$ 1.022 mais R$ 15, né, no caso, porque a gente está falando de dinheiro, por cada hora trabalhada. Essa hora trabalhada a gente está chamando de T, minúsculo. Mas a gente poderia colocar um X aqui também, né? Porque essa letra aí só está representando um valor que a gente não conhece ainda, né? Eu poderia chamar de A, eu poderia chamar de B, enfim, posso chamar de Y, né? Mas vai confundir um pouco, né? Então, na verdade, essas letrinhas aí ajudam a gente a saber do que a gente está falando. Como a gente está falando de horas trabalhadas, né, horas extras, a gente colocou um T minúsculo aqui, né? Mas poderia também ser um H, né, de horas extras, né? Enfim. Como eu tenho aqui, já é uma função, 1.022 mais 15 vezes T. Só que tudo isso aqui tem que ser igual a alguma coisa. Mas esse aqui não é o salário do funcionário, então eu vou igualar isso aqui ao salário. Aí olha só a letra S. S de quê? De salário, né? Mas eu poderia colocar a letra P de preço ou a letra Y, desde que eu não coloque aqui duas letras que vão se confundir, né? Então, por isso que a gente colocou S, justamente porque a gente está falando de salário. E esse T entre parênteses aqui, a gente sempre põe na função, né? Porque estou dizendo que o meu salário do meu não, né? Do funcionário, ele vai depender desse T minúsculo. Ou seja, o salário do funcionário vai depender, né, da quantidade de horas extras que o funcionário fizer. Então, se ele não fizer nenhuma hora extra, ele vai receber bem pouquinho, né? Que ele vai receber só o fixo. Se ele fizer muitas horas extras, ele vai receber muito. Então, esse S aqui, ele vai estar em função do T. Por isso que a gente sempre coloca assim, esse S está de salário e o T está referente ao tempo. Então, essa é a fórmula aí para saber o preço, né? Aí, a questão diz aqui, ó, justamente, considerando S, o salário pago, e T, o número de horas extras trabalhadas, o salário recebido por um funcionário que trabalhou 5 horas extras mensais será equivalente a... Então, olha só o meu T aqui, ó. Ele quer saber. Se a gente analisar bem o problema, é bem fácil calcular, né? Só que a gente olha um problema de matemática e já acha que é bem difícil calcular. Então, olha só, 1.022 é o valor fixo, mas ele paga aqui R$15 por cada hora extra. Então, é mais R$15 vezes as 5 horas extras que ele fez. Olha como é simples. Se você fosse um funcionário, você saberia calcular aí o seu salário, né? Normalmente, o funcionário ele sabe quanto que ele vai receber, né?
Não pode pagar menos, que ele já sabe que recebeu errado. Então, a gente tem 1.022 mais 15 vezes 5. Agora, eu tenho aqui, ó, mais e vezes. Também você pode se confundir na hora de calcular, mas não pode se confundir, porque a prioridade aqui é da multiplicação. Então, 15 vezes 5 é igual a 75. Então, eu repito 1.022 e somo com 75, né? Porque 15 vezes 5 é 75. Aí, fazendo essa soma aí, 1.022 mais 75, eu vou ter 1.097. Ou seja, o salário do funcionário vai ser de R$ 1.097. Então, é a letra D. Viu como não é difícil a gente calcular um problema de função? Muito bem. Então, vamos seguir para mais um exemplo. Olha só o que diz a nossa próxima questão. O gráfico a seguir representa uma função do primeiro grau. Então, veja só, né? Eu já sei que esse gráfico é uma função do primeiro grau. E a estrutura de uma função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Isso aqui você tem que memorizar, né? Você tem que saber essa estrutura de uma função polinomial do primeiro grau. Então, qual é a estrutura de uma função afim, né? Que a gente também pode chamar de função afim. Aí você já vai dizer f de x igual a x mais b. A é coeficiente angular, b é coeficiente linear. Pronto. Aí ele está dizendo que esse gráfico aí, ele está representando uma função do primeiro grau. Aí ele coloca aqui algumas coisas, olha só. A respeito desse gráfico, pode-se afirmar que a raiz da função é 2. O valor do coeficiente b é menos 3, pois a reta intersecta o eixo x no ponto menos 3 e 0. C. A raiz da função é menos 3 e o coeficiente b vale 2. A lei de formação, D. A lei de formação da função é f de x igual a 2/3 de x menos 3. Então, ele quer saber qual dessas afirmações é verdadeira. O que a gente pode afirmar olhando para o gráfico? Será se a raiz da função é 3? O que é a raiz da função? Lembram que a gente viu no começo da aula? A raiz da função, né, vai ser o valor desse x aqui, ó. Então, esse x vai ser a raiz da função quando esse y aqui for igual a 0. Então, quando esse y for igual a 0, qual vai ser o número aí no gráfico, no x? Né? Então, a gente pode olhar aí a reta, e a reta está cortando bem aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse eixo x. A gente olha a raiz aqui no x. Isso quer dizer que o menos 3 é raiz. Né? Então, a raiz dessa função aí, que eu não sei qual é ainda, é menos 3. Por quê? Quando eu tenho menos 3 no x, o meu y é 0. Por isso que eu marco aqui em cima do x, né? Um ponto desse jeito aqui, ó, menos 3 e 0, eu marco menos 3 no x e 0 no y. Ou seja, eu não vou marcar nada no y, né? Vou marcar tudo em cima do eixo x. Por isso que a raiz dessa função é menos 3. Com isso, eu já posso cancelar aqui a letra A. Agora, a letra B diz, o valor do coeficiente B é menos 3, pois a reta corta, né, intersecta o eixo x no ponto menos 3 e 0. Então, vamos ver aqui, né? Será se o valor do coeficiente B é menos 3? Né, a gente pode olhar para o gráfico aqui. O valor do coeficiente B, que é esse aqui, ó, é o valor que a gente marca no y, né, no gráfico. Então, se a gente olhar aqui, olha, aqui é o eixo y. Onde é que a reta está cortando aqui? Ó? A reta está cortando no 2. Ixi, então, quer dizer que não é 3, né? O valor do coeficiente b não é 3, foi 2. Então, eu já posso cancelar toda essa letra b aqui. Agora, a letra C, a raiz da função é menos 3 e o coeficiente b vale 2. Olha lá, a raiz da função é menos 3, a gente já viu, né, que a raiz é menos 3, e aqui, onde corta o eixo y, é o b. Então, essa opção aqui é a opção que está correta. A raiz da função é menos 3,
e o coeficiente b vale 2. Assim, eu não preciso nem considerar essa última aqui, que fala da lei da formação da função, né? Aqui ele está mostrando, ele está dizendo que a função é essa, né? Mas se a gente fosse verificar a função, a gente já poderia descartar aqui, ó, ela, porque a parte b não é menos 3, é 2. Então, com certeza, a função é desse tipo aqui. A estrutura inicial dela é essa, né? Ax mais b. Aí a gente já sabe que esse b é 2. Então, só estaria faltando a gente calcular esse ax aqui. Mas a gente já poderia cancelar essa letra d, né? E a gente já saberia que a resposta é a letra C. E para saber essa letra A gente aplicaria aqui no x, ó, o menos 3, que é a raiz, né? Então, no lugar desse x aqui, eu colocaria menos 3. O A eu repetiria, mais 2. Aí eu igualo a 0, porque quando o meu x é menos 3, o meu y é 0. Lembram que a gente viu lá que era raiz? Quando o x... Aqui, ó, quando o x é menos 3, o y é 0. Então, esse 0 aqui é justamente o y, é a parte do y, né? Aí, fazendo essa conta, a gente ia chegar que o A é igual a 2/3. Ou seja, tá até certa essa parte aqui, mas a outra parte estaria errada, tá bom? Então, por isso que a resposta é a letra C aqui, né? Então, aqui, ó, todas as explicações para vocês, e agora a gente tem aqui, analisando aqui o gráfico novamente, né? Nós vamos ter aqui, ó, todas as explicações que eu já dei para vocês. O coeficiente b é igual a 2, porque a reta corta o eixo y no ponto 0,2. A raiz da função é menos 3, pois a reta intersecta o eixo x no ponto 3 e 0, né? A gente viu lá que a raiz é menos 3. Porque raiz de uma função, né, raiz de uma equação é quando a gente tem aqui qual é o valor do x para que y seja 0. E isso só acontece no menos 3. Se eu colocar x igual a menos 3, a minha função lá, meu f de x vai ser igual a 0. Então, menos 3 é a raiz da função. Aí diz aqui, a reta representa uma função crescente, né? Por que ela é crescente? A gente viu, né, que a função era essa aqui, ó. 2/3 de x mais 2, né? Então, quem é o meu A? Meu A é 2/3. O A é sempre o número que fica junto do x. Então, esse A 2/3, ele é positivo, né? Então, se for positivo, você com certeza pode dizer que a reta vai ser crescente, né? Olha, eu vou colocar essa reta bem aqui, eu nem sei se ela é aí mesmo, né? Aqui é o 2, então. Então, ela vai ser crescente. Se você olhar aqui, ó, da esquerda para a direita, você vê que ela está crescendo. Então, ela vai ser crescente porque o A é positivo. A lei da formação dela é essa daqui. O que é lei de formação? É a própria função. Pois encontramos o coeficiente A pela raiz da função, né? A gente pode também encontrar aqui o valor de A fazendo esse cálculo. O valor x é igual a menos b sobre A. Aí a gente encontra a lei de formação. Mas aqui eu encontrei a lei de formação, né? Substituindo isso aqui, né? Que também pode ser assim. Então, essa função tem várias questões aí dentro dela, né? Que podem complicar um pouco. Então, olha só. Resposta, letra C, tá bom? Então, a gente viu aí algumas questões sobre função, algumas aplicações, né? Algumas mais fáceis, algumas mais trabalhosas, mas não são tão difíceis assim, você só precisa memorizar, né? A estrutura de uma função afim, f de x igual a ax mais b. Tem que memorizar isso. Quem é o coeficiente angular? É o a. E o coeficiente linear é o b. E o que é raiz de uma função afim? Raiz de uma função afim vai ser o valor de x que você vai encontrar para deixar o y igual a 0. Então, só vai existir um valor na função afim. Você vai ter que encontrar esse único valor que vai deixar meu y igual a 0. Então, esse valor de x que a gente vai chamar de raiz de uma função afim, né? E aí a gente viu alguns problemas, lembrando que ela vai ser crescente, uma reta crescente, quando o A for positivo, reta decrescente quando o A for negativo.
Lembrando que a função afim sempre é uma reta. Ou ela vai crescer, ou ela vai decrescer, ou naquele caso que a gente viu, ela vai ser constante. Né? Mas para ela ser constante, ela vai ter só um número, vai ser tipo assim, f de x igual a 3, f de x é igual a 1 sobre 2. Então, só vai ser aquele número marcado ali no eixo y e ela não vai nem crescer e nem decrescer, tá bom? Então, tudo isso aí é o que a gente viu sobre função afim. Eu espero que vocês tenham aprendido mais aí um pouco sobre esse conteúdo e eu aguardo vocês aí numa próxima aula.